que não tem registro exato, A grande né? maioria não tem a... E ela fala como que nasce assim. É lá no bambuzeiro, no 7º gomo. Dentro do 7º gomo pode se desenvolver até 7 sacis por quanto tempo? 7 anos. E aqui tem os blocos e os bolos. Os blocos, aqui é os blocos. É a bebida. Eu falo pro João, gente, aqui é tão rico de tanta coisa e parece que não é tão explorado. Não é explorado. Não é explorado, né? Oi, amigas, a gente tá aqui hoje, num sábado ensolaradaço. A gente vai vir no museu. Primeira vez eu vindo nesse museu, eu venho aqui desde... Mais de 5 anos vindo pra cá, nunca veio nesse museu. Nunca vim no museu, que é gratuito aqui de São Luís, que é o Museu do Oswaldo Cruz. E aí tem várias coisas lá que referentes à cultura daqui. Eu nunca entrei, porque sempre quando eu venho aqui tá fechado. Primeira vez que a gente conseguiu vir. É. Eu já vim várias vezes. Ele é daqui. Então, mas tá com bastante coisas novas ali que eu mesmo não conhecia, então ela vai gostar de ver. Deu bastante, como fala? Eles reformaram. Colocaram tá... coisas novas, vocês vão ver. É legal. E aí eu vou gravar minha reação, eu não sei se vai ser somente, esse vídeo vai ser somente mostrando o museu, mas vai ficar aí um convite para quem vier para São Luís, para poder vir e não deixar para depois, que nem eu fiz. Então, agora, primeiramente... Conforme vai entrando, a gente também vai explicando o que é cada coisa pra vocês. Vai ter um guia lá também, se a gente encontrar ele, eu gravo também o que ele falou. Mas agora eu vou tomar meu sorvete. Porque tá 90 graus aqui em São Luís. Tá calor pra caramba, a gente saiu de um trabalho. E aí, como o dia tava um pouco mais tranquilo, a gente decidiu vir aqui. Vamos ver como é que é. Bora. Gente, quem vier em São Luís, sorvetes para Itinga. Isso aqui é natural e é uma delícia. É caseiro, feito por eles mesmos. E tem um tradicional aqui de São Luís que é queijo com goiabada. Acho Queijo que com goiabada? Queijo com goiabada. Eu vou dar uma pesquisada. Ai, é muito bom. Muito bom, muito bom. Vai fazer a apresentação. Ah, é. Estamos aqui, né? Verdade. Faz a blogueiragem. Ai, gente. Ela não sabe. Eu tô Sou tentando, tímida. mas eu sou tímida. Bom, gente, que nem eu falei pra vocês, a gente veio aqui no Museu do Oswaldo Cruz, que é a minha primeira vez, como eu disse pra vocês, e a gente tá com a monitora aqui, que vai explicar pra gente toda a história de tudo que tá aqui dentro. E aí ela vai apresentar um pouquinho aqui pra gente. Então sejam bem-vindos, meu nome é Yolanda, monitora voluntária aqui no Museu de São Luís do Paraitinga. Aqui a gente vai falar das exposições, né, das principais dos costumes aqui do São Luís do Paraitinga. A gente está aqui nessa sala que tem os oratórios. Quais são os primeiros registros de oratório? Pode passar. Depois ele vai, né? Isso aqui é que legal. A gente vai falar dos oratórios. Quais são os primeiros registros de oratório? Roma Antiga, século XIV. No Brasil, a partir do século XVIII. E por que as pessoas começam a fazer oratórios? Moravam em fazendas e sítios de longe, distantes das igrejas. Então, o deslocamento era complicado. Então, elas começam a fazer esses oratórios, né? Lembram igrejas, capelinhas, né? Para dentro de suas residências. Aí ali colocavam os seus santos de devoção. Sim. Minha avó tinha. A minha avó bem também costume. tem no quarto dela. Aí o que acontece?
queria fazer um casamento lá na casa. Por quê? Por que em casa? Porque era mais fácil ir buscar o padre. Então a gente não vê até numa novela, no filme, vai lá buscar o padre para fazer a celebração, para fazer o batizado. Sim. Então pegava a mesa, colocava ali na varanda, colocava o oratório, fazia um altar e ia buscar, né, o padre para realizar essa celebração, que era muito mais fácil do que o deslocamento dos convidados, da família e até uma igreja. Sim. E esses menorzinhos, para levar nas viagens. Viagens duravam dias, semanas, para continuar tendo esses momentos de oração com Deus, com o divino, com o sagrado. Os oratórios menorzinhos com seus santinhos lá de devoção. Porque às vezes a pessoa acampava numa fazenda, no caminho, Viajava. né, nessas viagens até chegar no destino. Aí queria ter os seus momentos de oração, tinha os menorzinhos para levar nas viagens. Os oratórios aqui são de várias fazendas antigas aqui de São Luís, mas tem outros que são de outros estados aqui do Brasil e até alguns são mesmo de fora do país, como esse aqui, ó. Que vieram lá daquela região entre do Chile e do Peru. Mas esse aqui, o tal, já veio lá de Minas Gerais. Olha. Você viu que é um material completamente diferente dos demais, né? Que é tal, né? Esses oratórios foram cedidos, foram emprestados de um colecionador daqui de São Luís Paraitinga. Era tudo dele? Aqui metade do acervo dele. Nessa metade, que é lá no Empório da Minhota, que vocês já devem ter ouvido falar. Então ele cedeu metade para a gente fazer para a exposição, para conhecer um pouco mais, que faz parte aqui da... Isso aqui é novo, esses oratórios. Isso aqui é uma exposição mais recente, essa dos oratórios. Então, ele que cedeu. Aí... Olha que curioso, o empório dele chama Empório da Minhota. Aí, o que acontece? Ele faz esse empório homenageando uma pessoa que viveu aqui em São Luís, que morava numa área estratégica, que via tanto que entrava quanto que saía. Então, essa pessoa era o quê? Muito informada, né? Adorava uma janela daquela para ficar sempre... Janelão ali. espiando quem chegava, quem entrava. Então, era a pessoa mais informada da cidade. Então, quando a pessoa é muito informada, a gente chama ela de miota, né? Ser elegante, mais fofoqueira. E vira um código aqui na cidade. Então, a gente ensina para quem vem visitar, sabe? Que quando você vem uma amiga que é muito assim informado, sabe de tudo, quando a gente quer saber alguma coisa lá no pirâmide. Ele é meu. É total. Eu não sabia que era. Sou eu, mas eu aprendi com ele, né? Então, tem na minha é o pai da minhota. Tem. Vizinho do museu. Literalmente. A construção é de 1834. Então as portas, os batentes, as janelas são todos originais. Já passou por troca o piso de madeira, o forro original era de bambu. De resto. Aí, tudo original. Aí, qual que é a técnica utilizada nessas paredes? Essa mais larga é a taipa de pilão. Pilar significa que o barro foi socado. Igual porque era da igreja. Exatamente. Quanto mais largo, melhor para o isolamento, tanto para quente quanto para frio. Aqui está mais fresco lá fora. Mas se tivesse muito frio, aqui também estaria tão frio quanto lá fora. Então dá uma controlada na temperatura. A mais estreita já é o pau a pique. O cipó e o bambu entrelaçados. A mistura de barro, muitas vezes eles colocam fezes de galinha porque tem ação fungicida. Para proteger o cipó e o bambu da ação dos carunchos dos cupins. Você não sabia, não? Super. Sim. Visionário. Mas essa técnica aqui, por exemplo, é milenar. Sim. Segunda Guerra Mundial, utilizou muito porque é um material, o barro é acessível, é barato. Então, os chineses, diz que até os trechos da muralha lá da China tem... E é resistente pra caramba, né? Pilão. Não tendo contato com a água, que foi o que aconteceu com a igreja. Teve contato com a água, o barro pegou e estufou, e depois de 4 dias, cedeu, né? Então, o estilo da construção colonial, a gente acaba adotando muito esse estilo, sabe de quem? Dos mineiros. Mineiros passavam muito aqui, os tropeiros. Então, alguns vinham oportunidade, acabavam ficando aqui. Então, a gente adotou a mão de obra. O estilo também da construção. Muita gente chega aqui, nossa, é muito parecido com algumas cidades. Faz lembrar do interior de Minas. Eu acho que quando eu vim pela primeira vez, eu falei, nossa, parece que eu tô em Minas. Sim. Sabe, uma cidadezinha de Minas. Principalmente nas antigas, né? Você vê as imagens antigas. Exatamente. Era muito mais parecido. E aí, esse estilo colonial, como a gente tem mais de
Por que a gente acabou ficando muito com o estilo? Porque está sendo muito preservado. Por quê? Porque tem mais de 400 construções tombadas aqui. Então as pessoas não podem mexer nas fachadas, não alterar Estrutura a igual. fachada dentro, sim, mas nas fachadas não. Então isso ajudou a manter esse patrimônio. Foi pós-enchente, né? Com a característica de... Já era tombado antes da enchente? eu creio que não esse número. Foi. Depois ele ficou muito maior. Eu acredito que era só os prédios mais relacionados à parte de prefeitura, aquela coisa toda. E aí depois Da enchente. da enchente eles acabaram abraçando isso para manter a característica da cidade, porque senão ia perder completamente o estilo. Se cada um começasse a Aí virar uma cidade qualquer. exatamente, não seria a nossa solução. Não seria. Parece o Peaky Blinders. Não, eles são os Peaky Blinders de São Luís do Parintins. Escolheram essas fotos para fazer a exposição. Então, são acervos pessoais. Que não tem registro A exato, grande né? maioria não tem as datas, né? Sim. Mas é de em torno de 1920 até 1969, a grande maioria. Chega morador muito antigo aqui, tipo 80, 90 anos. Daí eles me falam, olha, essa aqui é mais ou menos de tal. Isso aqui era quando eu estava trazendo, por exemplo, os paralelepípedos ao redor da praça ali. É isso daqui? Ele com carro de boi, estavam transportando. Ele falava, olha, estavam calçando ali, estavam trazendo os paralelepípedos. Vários que moradores daqui antigos que me contaram sobre essa foto. Uma foto de enchente. Essa aqui tem um ciclo de enchente assim. Cada 70 ou 100 anos tem uma igual a 2010. Essa aqui, tipo assim, 70 anos antes, mais ou menos. Essa aqui chegou na escadaria da igreja. Tipo, 70 anos antes. A de 2010 chegou 1,80 m dentro da igreja. Então a tendência é elas ficarem piores. Essa é de qual ano? É mais ou menos em torno de 70 anos antes, porque é o ciclo de chuva. Dessas, sim, sobe em todas as cabeceiras. Essa chegou na praça. Isso, Essa chegou na escadaria. Ah, foi essa que chegou na escadaria. Meu pai contava quando era novo. Então, aí assim, todos os anos uma gamiria. Por exemplo, esse ano não ocorreu, acredito, como já está no final do ciclo de chuvas. Graças a Já vai Deus. adiantando outubro, eu acho que não. Mas ali, sabe, perto do mercado, ali sai. Se bem que saiu, acho que muito antes, né? Esse ano já Esse ano saiu, foi lá entrou na rua do do mercado. mercado. Só. Chegou até ali naquele quatro cantos. Então, geralmente chega até um pouquinho mais. No quatro cantos da frente. No da frente. É. Aí o que acontece? Esse ano foi tranquilo, Foi? vamos dizer assim. Aí a cada 12 anos, 1 metro, 1,20 m, ele já pega um pouco mais. E a cada 70 ou 100, uma dessas. Que daqui, tipo, de 2010 devastou. Nossa. Foi por 4 dias, foi horrível, foi, mas não morreu nenhuma pessoa por conta da enchente. Nossa, graças a Deus. E segundo uma das lendas daqui de São Luís, a da Cobra Grande, foi por isso que, como a Cobra Grande não conseguiu se soltar durante a enchente, por que soltar? Porque ela estava aprisionada. Por que aprisionada? Porque a lenda da Cobra Grande é assim, pelo menos a que eu conheço, mas que tem até uma outra, mas a versão que eu aprendi com o Ditão Virgílio, né, com o contador de história que já faleceu, mas tem uma importância bem grande aqui para São Luís, é que a Cobra Grande era uma mulher, é a história de uma mulher, que não era ela que era a Cobra Grande, sim o filho dela. O que acontece? Ela se relaciona com muitos homens da cidade e ela engravida de um deles. Ela tem certeza de quem é, então ela vai e fala pro cara, fala, olha, eu quero fazer de você, como vai fazer? Aí o cara não deu bola, quando nasceu o filho, ela foi mostrar pra ele, ele falou que não queria saber, e aí ela fica muito maluca, e ela lança o bebê dentro do Paraitinga. E a criança que se torna, tipo uma maldição, alguma coisa assim, a Cobra Grande. Só que essa cobra, ela era pequena, vai devorando os moradores que estão se banhando, que estão lavando roupa, e ela vai crescendo, crescendo, e os moradores daqui da cidade têm que se reunir para aprisionar, para pegar. Aí tinha um jeito, que parece que não conseguiam matar, mas tinha um jeito de onde ia deixar que ela não ia se soltar de jeito nenhum. A capturaram e a levaram ali na igreja matriz e prenderam a cabeça dela debaixo do altar. Aí saíram cavando e foram enterrar o resto dela debaixo do altar lá da igreja do Rosário. O rabo, a ponta tá lá e a cabeça tá debaixo desse altar aqui da matriz. Aí quando teve a grande enchente, o que sobra depois que cai toda a igreja? Só o altar de mármore, onde está a Cobra Grande. Como ela não se soltou, não morreu ninguém.
todo mundo raft ajudou, defesa civil, todo mundo foi salvo. Não morreu nenhuma pessoa por conta da enchente. Depois, anos depois morreu, mas por conta da enchente. Por conta da Não. gente. Aí, segundo a lenda, é porque a cobra grande não conseguia Não se soltar, soltou. senão ela ia devastar nessa enchente. Ela ia fazer- Vai. Aí era a varíola, que era outra doença, que era ainda pior aqui no Brasil por conta do clima. Então, o que fez? Juntou o conhecimento dos cientistas estrangeiros que estavam aqui junto com ele, dos brasileiros, os doutores, os médicos, e fizeram uma vacina aqui. Aí esse povo que não confiava desse povo quis vacinar. Então, esse negócio de desconfiar de vacina, ó, Já tem anos, muito. anos, décadas. Aí o povo não quis se vacinar. Aí o governo falou assim: tudo bem, põe exército na rua, vacina todo mundo na marra. E assim foi feito. Então, por conta disso, revolta da vacina. Porque o povo começou a entrar em confronto com o exército. Assim, armou com pau, com pedra, porque tinha direito lá. E começou a briga. E as pessoas começaram a morrer por conta do confronto. Então, percebendo isso, o governo tirou a vacinação compulsória. Mas essa vacinação compulsória durou ali uns 3 ou 4 dias. Morreu poucas pessoas, mas morreu. E aí, o doutor Oswaldo Cruz conseguiu vacinar um número de pessoas suficiente para controlar a doença? Conseguiu. Sabe? Contra gosto, mas ele conseguiu. E aí, o que acontece? Só anos depois, tipo 3, 4 anos depois, que viram que as pessoas vacinadas estavam, a maioria estava viva, é que o povo começou a buscar a vacina. Então não foi assim, vacinou, fulano foi, eu vou, não. Foi ali vendo que as campanhas de detetização estavam funcionando, Tá. o extermínio dos ratos, as armadilhas de extermínio estavam funcionando, e quem se vacinou estava vivo, então, assim, de 3, 4 anos depois que as pessoas começaram a buscar essas vacinas. Então, o negócio de desconfiar, né? Só de vez em quando tem reprises. Fechou um legado importantíssimo além da Fiocruz. Hospital lá em São Paulo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Alguém fica assim, mas ele é alemão? Não é. Ele recebe uma medalha de ouro por conta de uma pesquisa de trabalho, uma pesquisa importantíssima na Alemanha, e recebe um recurso em dinheiro além da medalha e destina para São Paulo. E lá faz um hospital que pesquisa principalmente doenças raras. Então tem a parte particular e tem a parte filantrópica. Nesse hospital, na administração, a parceria entre brasileiros e os alemãos. Então até hoje essa parceria existe e até hoje vem todas essas máquinas de exames, de imagem, de ressonância. Quando precisa trocar uma dessas máquinas, vem tudo da Alemanha. Então essa parceria existe até hoje. Ele pesquisa principalmente doenças raras. Então por isso que a gente vê ele homenageado, nome de rodovia, nome de escola, de faculdade. Olha a relevância dele. Então você vê a relevância desse doutor aqui, né? Que é um dos filhos da cidade. Que a gente tem 3 ilustres aqui. Na saúde, doutor Oswaldo Cruz. Na cultura, Epíodio dos Santos. E na música, Epíodio dos Santos. E na educação, o Aziz Abissado, né? Que é o grande geógrafo, né? Que faz aquela expressão, certa expressão, mar de morros. Por estarmos próximos aqui do litoral. Então, essa é um pouco do que eu conheço do doutor Oswaldo Cruz, né? Nossa, muito legal. De propósito, para bater de frente. Então, tem passeio ciclístico, passeata. É uma semana inteira, né? São 3 dias. 3 dias. 3 Então, dias. até chegar o dia 31, 3 dias, 2, 3 dias antecedentes do 31. Aí o povo do Halloween começa a distribuir doces, né? A gente não, faz um bolo gigante, maior que esse expositor aqui, e distribui o bolo do Saci e seus amigos. Como que é tomar? Roses, como que você acha que vai ficar se comer o bolo do Saci? Ou vocês, né? Não faz de jeito nenhum. A intenção não é tirar perto de ninguém. Vai ficar associada, Rose. O que acontece? Os saciólogos, os especialistas de encantados, Saci, andam pelo Brasil, andam pelo mundo, vão entrevistando as pessoas e vão perguntando para elas o que elas conhecem, o que elas sabem sobre esses encantados. Aí tem entrevista uma senhora, a dona Ruth, e ela fala como que nasce Saci. É lá no Bambuzeiro, no 7º gomo. Dentro do 7º gomo pode se desenvolver até 7 sacis por quanto tempo? 7 anos. Como que nasce? Depois, esse bambuzeiro dos 7 anos, aí vai estar seco, vai dar um grande temporal, isso vai estourar e esses sacis vão para povoar nossos biomas. Então eles podem ir para Mata Atlântica, para Caatinga, para o Cerrado.
Então, esses biomas eles têm que estar o quê? Preservados. Se eles são importantes para mim, por que que não vão ser para esses ajudadores, né, de cuidar desses biomas? Então, os biomas têm que estar preservados. Aí ela aponta assim também. Ó, gente, e estão ensinando errado como que escreve Saci. E o cara falou, por quê? Porque se escreve com Y, que é da língua tupi-guarani. Mas não é com I. Mas o que significa com Y? Olho de mãe, olho de quem protege, porque eles são considerados protetores, né, desses biomas. Então ele puxa mais uma que o saciólogo. Então toda a oralidade, tudo que foi que eles foram aprendendo, esses saciólogos, tudo que foi falado, eles foram colocando isso tudo para um livro. Até naquela outra sala depois, se quiserem passar, tem o fabuloso inventário de 77 sacis. Esse assim adoram beber também, né? Eu percebi ali. Não, tem uma mensagem, aquelas garrafas. Percebeu que tá tudo aberto? Sim, já. A gente preza pela liberdade, então não prendemos sacis em São Luís Paraitinga. O que você pode fazer quando vê um saci, ao invés de prender, é ir na Associação dos Observadores de Saci, que fica ao lado do mercado, e catalogar. Tem uma ata lá. Ele tinha uma perna, tinha 10 pernas, era mulher, ele era homem. Tem sacis, até sacias, saci de 3 metros, com saci de 7 metros e saci de 7 milímetros. Você pode descrever a forma do saci que você viu lá nessa ata. Lá do lado do mercado, mas prender é só para você me questionar e eu falar, não prendemos saci. Hã? Não, o saci tem um costume em algumas regiões que prende saci. Em São Luís a gente até sabe o que usa para prender, mas como prezamos pela liberdade, não prendemos o saci. Porque essas exposições têm uma mensagem. A preservação da nossa cultura, da natureza, né, dos biomas e a liberdade. Quando se trata das garrafas, então a gente não prende porque a gente preza pela liberdade. Uma pessoa deve ser presa se fizer alguma coisa muito errada, daí se entenda com a justiça. Mas só prender porque eu quero que realize os meus desejos, tá aí querendo demais, né? Um cogumelo que tá aqui dentro, ó, que chama orelha de pau. Então, se você já viu esse orelha de pau por aí, Já. eis que o saci que viveu 77 anos. É a cor dele ou dela, porque pode pensar se mulher. Desde o saci de uma perna até 77, pernas, crianças. 77 pernas? Sim, até 77. O mais famosão é o Pererê, por conta dos contos de Monteiro Lobato. Só que daí, até onde eu sei, Monteiro Lobato pega histórias muito ruins. Ele era oficial de justiça e entregar lá as intimações. E as pessoas que eram escravizadas vão contando as suas rotinas. Ele gostava de ouvir como que era a rotina das pessoas que eram escravizadas. E aí elas começam a contar pra ele lá como que acontecia lá e tal. Aí ele resolve fazer um personagem não sofredor, sim lúdico. E ele põe esse gorro vermelho, não é que ele que inventou, não, o Monteiro Lobato. E sim que ele traz lá da Roma Antiga. Na Roma Antiga as pessoas não eram escravizadas por conta de cores, sim por causa de dívida. Se eu te devia, você falava assim, vai trabalhar por uns 10 anos. Quando acabava esses 10 anos, você me dava o gorro vermelho para simbolizar para a sociedade que eu não te devia nada. O que acontece? 1915, 16 mais ou menos, chega Dom Ignácio Joy aqui. E o povo da Espantabaca vinha ali perto daquela ponte de metal, ficava ali dançando, se divertindo. Quando Dom Ignácio chega aqui e fala assim, ei, nada de carnaval aqui, festa pagã, festa profana, acabou. O povo levou a sério, cada um pegou Suas coisinhas. Pastor, os mais teimosos começam a fazer aonde? Nos sítios, nas fazendas. Turma, vai ter esse petecado todo aqui e cobriu um rosto com uma máscara bem feia, estranha, mas parecia um saco de papel com ele de fora. Mas por que ele queria mostrar o rosto? Mas vai que essa história de rabo de chifre é séria, então ninguém viu o meu rosto. Então, o povo escondia o rosto, mas celebrava escondido. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando em 1980 chega a Rede Globo aqui para fazer uma matéria sobre costume, pecuária, geografia, fica sabendo da proibição de rabo e chifre. Quando vai exibir a matéria, usa um slogan mais ou menos assim: vou falar da cidade mais triste do Brasil. Nossa. Aí ele se revoltou. Eu falei, que isso? Achei que a gente ia ficar famoso, aparecer na TV. Quem que vai querer Vim agora, a né? cidade mais triste do Brasil? O povo revoltou. Por conta dessa revolta, resolveram, logo depois da matéria, se reunir na frente da Igreja Matriz.
convidaram os professores também, os historiadores, e resolveram retomar o carnaval. Retomar o carnaval e falar assim, vamos lá, ao invés de X, Paipê, aquelas coisas caras, vamos usar esse tecido aqui, a X, é colorida, barata, acessível. E vamos fazer uma música, um cuca-cuca, pra você ficar empolgado. Será que se eu for no carnaval, vai crescer e dar pra chifre? Fizeram um bonecão também, uma cocona chifruda, rabuda, com rabo no lugar da língua. Mas o que simboliza isso? Uma língua A língua dos fofoqueiros. porque a pessoa não cuida do próprio rabo, então não tem aquela expressão, então simbolizando isso. Aí o carnaval retoma, meses depois da matéria, em 1981. 3 anos depois, eles começam a fazer os festivais de marchinha, a competição das melhores músicas daquele ano. Os festivais vêm uns 3 anos depois. Então, aí esses artistas vão se inscrevendo, vão participando, muito conhecidos trabalhados, aqui são os principais que viajam, se apresentam por São Luís, para fora de fora São Luís também. também. A arte lá de trás é do Rafael Daico, é de um artista de Jacareí. Ele faz inspirado em elementos do nosso carnaval. Então a arte é dele, né? Os principais elementos do carnaval, ele foi se inspirando. Não tem rosto, né? Que não podia ficar parecido com alguém e dar um ciúme, né? Melhor não. Melhor não colocar roupa em ninguém. Não, os perninhos. Linda, 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 linda. 2006, que teve um povo da Times aqui se sacolejando, dançando. Quando voltaram lá para os Estados Unidos, Fizeram uma matéria. aí um jornalista aqui brasileiro falou assim: lembra-se do George Bejar? Devo no New York Times. Essa peça de cores, então, ficam mentira. Aí, 2014, novamente, a gente é citado como um dos melhores carnavais do mundo. Eu falei para mentir, porque, estudar mais do Brasil como um dos melhores do mundo, foi melhor do Brasil. No mundo. Por quê? Porque a gente tem uma tradição, a gente é só marchinhas. Inclusive, aqui outra curiosidade, tem bem municipal aqui, né? No dia do carnaval só tem que tocar marchinhas. Sim. Gosta de outro ritmo? Que legal, o Brasil é rico de ritmos. Vai para o Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, mas aqui É só. temos uma tradição para manter, então por isso que só temos marchinhas, para não perder, né? Esse como gosto de outra coisa. Opção no Brasil é que não vai faltar. Vamos para ir para outros lugares. Né? Agora a gente veio nessa parte que tem tudo de marchinhas e a gente tem um painel que tem, os festivais e aqui tem os blocos e os bônus. Os blocos, aqui é os blocos tradicionais, eu esqueci quantos blocos são. Mas faz as contas. Enfim, e aqui tem todos aqui, Jucateles, Maria Gasolina, Saúde, Adesão. E aí aqui tem a letra, e aí você pode colocar o fone e escutar. Tira a mão, velho. Tá tocando? Vamos ver se vocês estão ouvindo. Escolhe um aí. Eu gosto do caipira. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que é uma das mais bonitas. Ela é linda. Vou colocar essa música. Que eu vou pra cidade. Esse aqui você vai gostar. É esse daqui. Esse aqui, essa música é linda. Essa música é linda. Eu choro. Juro pra você, toda vez que eu escuto essa música, meu olho lacrimeja. Porque ela é tão linda. Então chora. Chora pra dar view. Ai, 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 ai. Que festa linda, toda cheia de encanto. No carnaval, na terra da magia. São Luís do Paraitinga, eu te amo. O Oswaldão, ele sai pro carnaval no Bloco da Saúde, dizendo pro povo brincar, mas se cuidar para não ficar triste lá no carnaval. Então a mensagem é essa. Aí quem é bonequeiro entra aqui dentro e vai carregar. Bem pesadinho. Pesadinha esse. 22 quilos. Então tem que ficar aqui dentro, uma hora e pouco, brincando, mexendo com o povo. Tá corrigando o Oswaldão por aí. Dança de vida, que simboliza a fertilidade da terra,
e da mulher, né? Ela ali, bem ali na Península Ibérica, entre Portugal e Espanha, que são os primeiros relatos de dança de fitas, né? Bem ali na Península Ibérica. Aqui as fotos dos bonecões, que tanto daqui quanto de Olinda, que é a técnica de origem, quanto você falou, que né, nas cidades daí, é os portugueses que trazem essa técnica de fazer bonecões, né? São os mais antigos aqui, que morou um português aqui, que ele era artista que fazia, que ele lembrava de um casal da infância dele lá no Portugal. E a dona Maria Angu fazia passeio de Angu, e o João Paulino, marido dela, ajudava a tomar conta do barraquinho. Por que tomar conta? Porque uma criança, outra meio danadinha, vinha roubar um pastelzinho. E ele pegava o pano de prato dele das crianças. Então o bonecão dele sempre sabe fazendo essa brincadeira como se fosse o pano de prato. E ainda tem, né, os bonecão meio que atrás Tem, engraçado, assim, né? sim, tem. Ele sai da. Ai, a minha irmã, lembra no show lá, saiu, aí eles vieram assim, minha irmã, o que é isso? Nossa. Essas fotos antigas do afogado sendo servido dentro do mercado municipal, que por muitos anos foi lá, mas aí foi crescendo o número de visitantes, por isso Agora que na festa para rodoviária. Aqui a bandeira do Divino, ó, indo nos sítios, nas fazendas, né, vai por copy para pedir as prendas. Você Eu já fiz esse Sara, de ir em casa pedindo prenda com meu, gostoso, a gente com meu avô. Não, todo lugar que você vai, ou eles dão pouso, dão comida, dão tudo. fazer isso, né? A gente terminou o nosso guia Tour. tour pela casa do Oswaldo Cruz. Eu tentei gravar o máximo possível Cadê o memória cheia? de tudo que ela falou. Ela explicou muita coisa que, por mais que eu venha aqui, tipo, 5 anos, né, e eu convivo com bastante pessoas, nem ele Tem mesmo muita sabia. coisa que ela explicou que eu não sabia. É engraçado que a gente que mora aqui em São Luís e vive há anos em São Luís, a gente tem uma visão da cidade que normalmente não é o lado turístico, né? É o lado de, tipo, ir na praça e tomar café. Então, o tipo assim, básico. que nem ela explicou o que é afogado. Minha vida inteira eu ouvi o que era afogado, mas eu nunca tinha explicado o que significava. Vem de afogar, né? De água, de É que ficar nem ela afogado falou, na né? água. Que a Cara, carne é muito dura, a carne que usa, então ela precisa ficar de molho por muito tempo na água, né? Cozinhando ali. Por isso que se chama, porque a carne ela é meio afogada ali para poder depois servir. E aí fica a dica pra quem é luizense também, que às vezes nunca fez um tour na cidade, tá ligado? Conhece São Luís, mas não conhece São Luís como de um olhar cultural. Só o que ouviu falar. Um olhar de fora, sabe? Às vezes a gente precisa olhar as coisas que a gente convive no nosso dia a dia de um olhar mais de fora, sabe? Um olhar externo, para dar valor. Porque aqui, eu falo pro João, gente, aqui é tão rico de tanta coisa e parece que não é tão explorado. Não é explorado. Não é explorado, né? E ter isso aqui é muito rico. Eu acho que tem adolescente que nunca pisou aqui, esse pá. Nunca entrou nesse bloco. E é tanto, fala tanto da história, né, da cidade, das Luís, pessoas da cidade, que O que é São Luís tá no museu, tá guardado. aqui, né? sabe, tá, logicamente tá no dia a dia, mas também a gente Tem o que precisa é ser luizense e tem a história de a São Luís. história de São Luís. E, sério, Legal, recomendo. recomendo muito vocês virem. É super rápido, é tranquilo. Os guias aqui são os amores. É voluntário, então é de graça. Então... E aí, então a gente vai fazer agora um passeiozinho aqui no bosque e depois a gente vai embora que a gente tá com fome. E aí eu tô Com a guia nossa. com a minha guia. A Oswaldinha, que nem ela falou. Essa aqui é voluntária também, rapaz. Ela é voluntária. Aí ela vai fazer o tour guiado pra nós aqui Mostra aí onde do tem bosque. bichinhos. Ai, que bonita. Ele nasceu em São Paulo, mas... Quer dizer, criança. É o guia turístico. A fazendeira. Eu não consigo focar. Pelou a bochechinha. Mas tem várias, ó. Cuidado com a teia.
Vai. Paraíso aqui. Olha só. Ó, olha o pão. Gente do céu. Você é uma fofa? Ixi, perdemos.